Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, no meio da correria de nossas vidas é muito bom pararmos por um instante para juntos meditarmos a palavra de Deus. E, sobretudo, entender o que Ele quer falar ao nosso coração. E eu sou muito grato a Ele por podermos viver esse momento juntos, compartilhando, meditando a Sua palavra. Hoje, Jesus nos chama a mergulhar num dos maiores desafios da vida cristã, o perdão. Mas antes de seguirmos, eu lhe pergunto, e já peço que você guarde essa pergunta até o final desta reflexão: quantas vezes você já decidiu não perdoar porque simplesmente dessa vez foi demais? Quantas vezes achamos que já esgotamos nossa paciência, como se houvesse um limite para amar? Fique comigo até o final desta meditação, porque vamos juntos descobrir que perdoar não é esquecer o mal como se nada tivesse acontecido, mas é curar a ferida para que ela não produza mais ira nem rancor em nossos corações, libertando não apenas o outro, mas sobretudo a nós mesmos. Fala, Deus, que os teus servos te escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ler começa com uma pergunta sincera de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, diz ele. No contexto judaico, perdoar 7 vezes já era considerado um ato heróico. Mas Jesus rompe com esse cálculo aritmético. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Meus irmãos, aqui o 70 vezes 7 não é uma conta para fazer no papel. É a linguagem bíblica para dizer que devemos perdoar sempre,
infinitamente e sem limites. E para bem explicar isso, Jesus conta a parábola do servo que recebeu um perdão impagável, mas que se recusou a perdoar uma dívida muito menor. Vejam, meus irmãos, a lógica aqui é bem clara. Quem foi alcançado pela misericórdia de Deus não pode negar misericórdia aos outros. Mas note que perdoar não significa voltar ao que era antes, tampouco permitir que o mal continue acontecendo. Jesus não nos pede para apagar a memória, mas para purificar o coração da ira e do rancor que muitas vezes nos escravizam. O perdão, meus irmãos, é libertação. É como se abríssemos as portas de uma prisão e descobríssemos que quem estava preso de fato éramos nós. E aqui São Maximiliano Kolbe, mártir da caridade, cuja memória é celebrada neste dia, ele dizia que somente o amor é criativo. O ódio destrói e divide, mas o amor constrói e une. Percebam, meus irmãos, que essa frase se encaixa perfeitamente nesta reflexão. O perdão é a forma mais elevada do amor, porque cria novamente a possibilidade de vida onde antes havia ali morte. Quando perdoamos, nós não negamos a dor, mas deixamos que o amor de Deus reconstrua aquilo que o ódio tentou destruir em nós. E Kolbe viveu isso no campo de concentração. Ele ofereceu a sua própria vida por um pai de família condenado à morte. Ele apenas não perdoou seus algozes. Ele os amou até o fim. Talvez você esteja pensando exatamente neste momento, mas você não sabe o que fizeram contra mim. É verdade, meu irmão, minha irmã, eu não sei. Mas Jesus sabe. E mesmo assim, Ele nos chama a perdoar. Porque o perdão não é sobre merecimento. É sobre graça. É graça de Deus. Perdoar é um ato de fé. É acreditar que Deus é justo e que não precisamos carregar o peso da vingança em nossos corações. É soltar a corda que nos prende ao passado, meus irmãos, e deixar que o Senhor cure o que ninguém mais pode curar. O perdão, meus irmãos, é a ponte que liga nosso coração ao coração de Deus. Mas essa ponte só fica aberta se permitirmos que o amor passe por ela em ambas as direções. Se fechamos o fluxo para o outro, fechamos também para nós mesmos. Hoje, Jesus nos convida a libertar e a sermos libertos. E eu lhe pergunto de novo: quem você precisa perdoar para que a paz volte a reinar no seu coração? Tome posse desta palavra, meus irmãos. E se ela tocou seu coração, compartilhe com alguém que hoje precisa ouvir que ainda há esperança e que o perdão é possível. Seja instrumento de reconciliação na vida de alguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.